Boa noite a todos presentes, boa noite meus colegas vereadores. Dá uma boa noite especial para o Ricardo, pai do Rodrigo, para a Bruna. O Rodrigo é um cara que eu acabei conhecendo muito mais esse ano, né? A gente acaba não se conhecendo, mas é um cara de uma educação ímpar aí, um cara que já se tornou um grande amigo aí. Parabéns, Ricardo, pelo filho que tem. Queria também dar meu boa noite especial para a tia Berenice, né? Tia Berenice, que foi minha professora no Kumon. Lembro muito. Depois, lembro com muito orgulho da campanha de 2008, né, tia Berê, que a gente fez, né, quando era a campanha do Velhinho e do Gilberto César, né, e eu e a tia Berê, a gente fazia os programas de rádio. E a gente pegou dois candidatos que quase não gostavam de falar, por sinal, né, o Velhinho e o Gilberto. E a gente tinha que pegar a gravação deles de mais de 2 horas e transformar em 5 minutos, né. Era muito... A gente passava aí, às vezes, o dia inteiro, né. Para justamente conseguir acertar para fazer o programa e mandar para a rádio depois. Então, para mim foi uma experiência única, né? Porque a tia Berenice tem, conhecimento gigante de política, além de ser uma pessoa incrível. Então, foi um baita aprendizado para mim naquela época participar contigo, um grande orgulho. E também ia começar aqui falando do teatro, não posso citar, né? Que a tia Berenice também tem sua participação no Teatro de Canela. A gente esteve semana passada, na sexta-feira, visitando o Sídica, um evento do lançamento do livro da Alice Bert sobre a história do Teatro de Canela, e eu sempre bato muito nessa importância, né, da gente resgatar a história, da gente deixar a história registrada, para que ela não fique só na cabeça das pessoas e acabe se perdendo com o tempo, né? Então foi muito legal ver aquele espaço completamente lotado numa sexta-feira de noite, que muitas vezes é difícil, né? O pessoal já quer ir para casa, já quer começar o final de semana. E a gente falou bastante, a Liz falou bastante sobre a história do Teatro de Canela. A gente tem relatos lá de 1920, onde já se tinha teatro de bonecos em Canela. Depois a gente passa pelo professor Silvio Hoffmann, né, Grazi? Teu avô, bisavô, que também foi um ícone do Teatro de Canela, né? Ele foi um dos grandes incentivadores do teatro. E daí a gente acaba chegando ali no Festival da Criatividade do Cenecista, que depois veio o Festival de Teatro. Então a gente tem uma história rica de teatro em Canela. Depois, se eu não me engano, 2ª ou 3ª edição do Festival de Teatro, a gente começou com o Festival de Teatro de Bonecos. Então, foram grandes momentos da cultura de Canela que a gente teve nesse período. Só que, infelizmente, os festivais acabaram perdendo espaço, né, nos últimos anos. 2019 foi o último ano do Festival de Teatro de Bonecos em Canela. Depois, né, ano 2020, a gente teve pandemia, o que ajudou a encerrar um festival que já estava com certas dificuldades, né? Mas a gente tem que falar sempre dos nossos espaços públicos, dos nossos espaços culturais, que foram completamente abandonados. A gente não cansa de falar isso aqui, né? Todas as sessões, basicamente, a gente fala sobre isso, sobre Casa de Pedra, sobre teatro, sobre centro de feiras. E, lógico, é super importante a gente valorizar essas notícias que a gente tem, principalmente com o prefeito Gilberto César querendo retornar com o Festival de Teatro. A gente não conseguiu fazer esse ano, mas está programado para ano que vem, abril, se eu não me engano, a data. Então é muito importante a gente saudar, né, essas ações, essas tentativas, e a gente resgatar uma coisa que foi muito nossa, que foi nossa essência, que foi nossa marca, que a gente vendeu durante muitos anos, né? Então que a gente consiga realmente voltar com esses espaços. Eu tive essa conversa com o prefeito na sexta-feira, saí bem empolgado. Falamos bastante sobre espaços culturais, sobre revitalização desses espaços, principalmente da Casa de Pedra. Entreguei para ele um projeto de lei que eu ia fazer uma indicação, que é um projeto de lei que deve ser encaminhado pelo Executivo, mas como eu fui fazer a visita para ele, já levei para ele em mãos, já impresso o projeto de lei para que a gente possa destravar algumas obras públicas, né, licitações e outras dificuldades que a gente tem. Sempre quando a gente fala em uma obra pública, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de se fazer. Então foi muito importante essa conversa aí, de lá bem empolgado, com talvez boas novidades aí para o começo do ano que vem. Lógico que a gente não pode deixar de falar sobre o assunto que tomou a semana passada aqui, principalmente no cenário político de Canela, né? Que foi a Câmara de Vereadores voltar a ser notícia. Infelizmente, não é uma notícia boa, uma notícia negativa. A gente tem nosso colega vereador Alberi, que foi condenado em primeira instância, né, por uso de documentos falsos, e ainda desdobramentos aí da Operação Caritas, né, que estão dando continuidade agora. E
muita gente me pergunta, né? Tá, Lucas, e a Câmara? O que que a Câmara vai fazer, né? Acho que para todos devem perguntar, né? O que eu falo para todos é o mesmo que eu falei quando a gente teve o caso do vereador Joãozinho, que a gente ia tratar com muita seriedade aqui dentro da Câmara esse tipo de denúncia. Que, óbvio, caso a denúncia aconteça, a gente não tem nenhum tipo de denúncia ainda, mas caso ela aconteça, a gente sempre vai tratar com seriedade, a gente vai dar andamento sempre que possível, vai escutar todos os lados, acho que isso é o mais importante, né? Analisar com calma, dar amplo direito de defesa, tanto para o denunciado, para o advogado, enfim. E a gente já teve uma experiência esse ano, né, que foi a experiência do vereador Joãozinho. Eu, Rodrigo e o Nene, a gente foi sorteado para a comissão, né? A gente estava começando os trabalhos ali, se não me engano, segundo, terceiro mês, a gente já teve que se debruçar sobre uma questão que não era algo que a gente queria, né? A gente teve que sentar para discutir como se fazia uma comissão processante, como se ouviam testemunhas, como esse processo e esse rito aconteciam aqui dentro da casa, e isso nos tirou 2 meses, se eu não me engano, né? De muito suor, de muito estudo, né? De muita estudo de leis, né? De leis federais, inclusive, que regem esse tipo de cassação. O que eu posso dizer é que esse caso do vereador Joãozinho nos deu uma certa experiência, né, uma certa tranquilidade para conduzir com a maior seriedade possível qualquer tipo de denúncia que aconteça. E eu sempre volto a lembrar aqui que a gente não vai estar julgando, caso isso aconteça, sobre um crime que ele tenha cometido ou não, mas sim sobre uma conduta vexatória, né, que a gente tanto falou no caso do Joãozinho. Quando o vereador tem uma condenação em trânsito em julgado, ele automaticamente perde o mandato, não é o caso ainda, né? O vereador foi condenado em primeira instância, vai poder recorrer. Caso realmente se opte por uma cassação, a gente vai ter que abrir novamente uma comissão processante aqui dentro da casa. E deixar claro, né, que eu acredito que essa sessão legislativa aqui, que essa Câmara que compõe aqui, não aceita ter o nome dela, o nome dos vereadores, o nome da própria Câmara ser jogado na lama, né, e ser motivo de manchete de jornal. Eu acredito muito que talvez aquela cassação que aconteceu no vereador do Alberi na outra legislatura, se fosse nessa, talvez ele não tivesse a mesma sorte. Mas vamos ver, né? Esperamos os próximos desdobramentos.